Olá pessoal, aqui é o professor Danilo Sandi, bem-vindos à aula 39, é a nossa primeira aula de termodinâmica que trata de escalas de temperatura e dilatação térmica. Bom, a termodinâmica ela tem diversas aplicações no nosso dia a dia, seja numa geladeira onde a gente quer resfriar os alimentos, no micro-ondas onde a gente quer aquecer, ou numa panela onde aqui a gente tem células de convecção aquecendo os alimentos, no chuveiro elétrico, ou no ar-condicionado, cujo objetivo aqui é conforto térmico. A gente pode querer aferir a temperatura de uma pessoa, por exemplo, isso está bem comum agora na época da Covid. Tem aplicações nos automóveis, a gente precisa resfriar para que eles não superaqueçam, os motores dos automóveis não superaqueçam. É importante o estudo da termodinâmica para entender a termodinâmica global, efetivamente entender como se comportam aí a questão da temperatura, né, no planeta. Até a própria movimentação das placas tem relação com a termodinâmica. Aqui a gente tem células de convecção do magma, por exemplo. Então, essas são algumas aplicações que mostram a importância, né, do estudo da termodinâmica. Nessa aula, a gente vai tratar das escalas de temperatura e de dilatação térmica, que são sub-áreas aí dentro da termodinâmica. O primeiro conceito fundamental é o conceito de temperatura. No Sistema Internacional de Unidades, a gente trabalha com Kelvin. A gente não tem um limite máximo, mas a gente tem um limite inferior. Teoricamente, o 0 Kelvin, que é inatingível, representa o cessar dos movimentos moleculares. Então, se a temperatura, grosseiramente, é uma medida macroscópica de agitação molecular, a gente teria um cessar de agitação das moléculas. É como se as moléculas de um corpo, por exemplo, elas parassem quando a gente estivesse aí no zero absoluto, que teoricamente é inatingível. Embora a gente já tenha conseguido atingir temperaturas muito, muito baixas em laboratórios. E isso tem diversas aplicações aí, por exemplo, para supercondutividade e por aí vai. Bom, então aqui está uma escala com algumas temperaturas aí na escala Kelvin. Então a gente tem temperaturas muito, muito baixas, que já foram atingidas em laboratório, próximas do 0 Kelvin. A gente tem aqui, por exemplo, a temperatura atual do universo, da ordem entre 1 e 10 Kelvin, se eu não me engano 3, por volta de 3 Kelvin. Congelamento da água, 100 graus, 100 e alguma coisa Kelvin, e por aí vai. Aqui a gente tem uma escalazinha mostrando alguns valores aí dessa temperatura em Kelvin, ok? Bom, aí a gente entra na lei zero da termodinâmica, que diz o seguinte, ó, imagine que a gente tenha dois corpos. Então, aqui numa parede adiabática, quer dizer que não vai trocar calor, então não tem contato térmico entre o que está aqui nesse primeiro recipiente e no segundo. Então, eles estão separadamente em equilíbrio térmico com o terceiro corpo T. Imagine, o que é o equilíbrio térmico? É quando os dois corpos estão à mesma temperatura. Então, esse corpo A está em equilíbrio térmico com esse corpo T. E, isoladamente, o corpo B também está em equilíbrio térmico com o mesmo corpo T que estava em equilíbrio com A. Logo, A e B estão em equilíbrio térmico entre si. Essa ideia parece bastante intuitiva para a gente. Veja, A está em equilíbrio com T e B também está em equilíbrio com T, então A e B estão em equilíbrio entre si. A ideia parece bem simples, mas ela permite que a gente cria a ideia do termômetro e das escalas de temperatura. Porque, veja, a gente não precisa, de fato, conectar o objeto A com o objeto B para saber se eles estão em equilíbrio ou não. A gente pode comparar, digamos assim, as temperaturas através de um objeto T, que aqui a gente vai chamar de termômetro. Então, é possível a criação de termômetro de diferentes escalas de temperatura a partir dessa lei zero da termodinâmica. Essa é uma lei que veio posterior, mas como ela trata de algo tão fundamental como o equilíbrio térmico e a questão das escalas de temperatura, foi atribuída a ela a numeração zero. Então, seria a lei zero da termodinâmica. E a gente vai desenvolver escalas de temperatura a partir dela. A gente vai poder comparar a temperatura de objetos diferentes com pontos bem estabelecidos. Então, por exemplo, aqui está as principais escalas de temperatura, escala Kelvin, Celsius e Fahrenheit. E a gente tem pontos específicos, por exemplo, no zero absoluto, que é o ponto zero para a escala Kelvin, vale aproximadamente menos 273 na escala Celsius e menos 460 aí na escala Fahrenheit. Já o ponto tríplice da água, 0 graus Celsius, 32 Fahrenheit, 272 Kelvin. E tem alguns outros pontos de coincidência. Por exemplo,
na escala Celsius, né? A gente tem o zero da escala Celsius é a fusão do gelo, que vale 32 graus Fahrenheit. Já o ponto de ebulição da água é 100 graus Celsius, que equivalem a 373 Kelvin ou 212 Fahrenheit. A gente tem outras coincidências, por exemplo, quando é que as duas escalas coincidem? Tem algum ponto em que as duas escalas coincidem? A Celsius e a Fahrenheit tem no ponto menos 40. O ponto menos 40 nas duas escalas tem coincidência. Então, valem a mesma coisa no caso, o menos 40. O congelamento da água eu já falei, né? O 0 Celsius, que equivale a 32 Fahrenheit, e por aí vai. Bom, a ideia é o seguinte, ó, a gente pode converter de uma escala de temperatura para outras. A gente utiliza muito aqui no Brasil a escala Celsius. Nos Estados Unidos, por exemplo, se usa a escala Fahrenheit. Então, a gente pode converter de um para outro e a conversão é dada por essa expressão aqui. A temperatura na escala Celsius dividido por 5 é igual à temperatura na escala Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura na escala Kelvin menos 273 sobre 5. Com isso aqui, a gente consegue converter entre as três escalas. É bem tranquilo. Com relação a variações de temperatura, a gente vai ver mais para frente que quando a gente trata de variação de temperatura, tanto faz se a gente trabalha em Celsius ou Kelvin, para as finalidades aí de cálculo do calor, por exemplo. Veja, não é a temperatura em Celsius que é igual à temperatura em Kelvin. Não, aqui a gente tem como converter. Mas as variações de temperatura em Celsius equivalem a variações de temperatura em Kelvin. Por quê? Porque essa escala ela tem 100 divisões. Então, a gente tem 100 subdivisões aqui nessa escala, 100 subdivisões na escala. Por exemplo, do 0 aos 100 graus aqui, a gente tem ponto de fusão da água, ponto de ebulição da água. Ok? Do 0 ao 100, 100 divisões. Na escala Kelvin, a mesma coisa, vai do 273 ao 373. Também 100 divisões na escala. Já na Fahrenheit, são 180 divisões. Então, iria aqui do 32 ao 212. Tem 180 divisões. Então, as divisões são diferentes nas escalas. Porém, uma variação aqui de 10 na escala Celsius também equivale a uma variação de 10 na escala Kelvin. Então, quando a gente trata de variações, tanto faz aí utilizar Celsius ou Kelvin. Quando a gente fala de valores absolutos, aí sim tem que usar essa conversão, ok? Isso vai ficar mais claro quando a gente trabalhar calor. Por exemplo, tem uma expressão que é Q igual a mc delta θ. Quando a gente fala desse delta θ, essa temperatura pode estar em Celsius ou em Kelvin e tanto faz aí no nosso cálculo, porque a variação é a mesma nas duas escalas. Beleza? Bom, falando agora um pouco sobre dilatação térmica, olha essas imagens. Aqui a gente tem um rapaz tentando abrir a lata, uma lata de vidro, com a tampa metálica e fazendo um grande esforço. Qual estratégia poderia ser utilizada para que ele tivesse mais facilidade nessa atividade aqui? Ele poderia aquecer toda essa garrafa. Porque se ele faz isso, esse pote plástico, esse pote de vidro, se ele faz isso, o metal dilata mais do que o vidro, fazendo com que a tampa fique mais fácil de ser aberta. Então, essa é uma estratégia, isso tem a ver com dilatação. Imagine, por outro lado, que o material utilizado aqui no dente, pelos dentistas, tivesse um coeficiente de dilatação diferente do próprio dente. Imagine aí, a pessoa vai beber café, por exemplo. O que acontece? Ela vai dilatar, o material aqui vai dilatar. Se a dilatação não tiver o mesmo coeficiente que o vidro, que o dente, essa pessoa com certeza sentiria um incômodo. Sei lá, você vai tomar sorvete, vai tomar café. Então, o coeficiente de dilatação do material utilizado tem que ser similar ao material do dente, para que não tenha incômodo aí associado. O próprio termômetro que a gente utiliza, tem um metal aqui, se eu não me engano é o mercúrio, e a gente aquece aqui a ponta, né? E aí esse aquecimento vai ser propagado, mais à frente a gente vai ver que essa propagação é dada por condução, nesse caso, por ser um metal. E aí, como também é um metal, ele vai sofrer dilatação. E de acordo com a dilatação, a gente tem aqui as calibrações e pode, de fato, aferir a temperatura do que a gente está aqui querendo, utilizando um termômetro. Outras aplicações aqui da dilatação. Imagine o que acontece em dias muito quentes se não é respeitado o espaçamento aqui entre os materiais que compõem um trilho. Olha o que acontece, ele deforma como um todo. De fato, os trilhos precisam de um espaçamento para levar em conta o que acontece em dias muito quentes e que o metal vai dilatar. As pontes, por exemplo, eles têm separadores. Esses separadores é justamente
por causa dessa questão dos dias quentes. O concreto, como quando o asfalto, ele tem que levar em conta também, às vezes são feitos em blocos, por causa disso, por causa dos dias quentes. Então, a construção civil, de um modo geral, precisa levar em conta os materiais que vão ser utilizados por causa dos efeitos de dilatação em dias mais quentes. Os postes, por exemplo, os postes têm os fios de cobre que eles não ficam completamente na horizontal, eles têm um pouco de curvatura, porque pode vir um dia muito frio, por exemplo, e se ele tivesse muito na horizontal, ele poderia se romper. Então é preciso deixar sempre um pouco de folga nos fios, nos fios de cobre, por exemplo, nos postes. E a gente pode calcular a dilatação térmica. Como é que a gente calcula? A variação de comprimento de uma barra metálica, por exemplo, de comprimento inicial L0, é dada por essa equação. ΔL, que é a variação de comprimento, é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação térmica vezes a variação de temperatura. Então, assim, a gente consegue medir a variação de comprimento de uma barra que tem um comprimento L0 inicial. Aqui eu coloquei L, deveria ser um L0. Ok? E isso tem várias aplicações, por exemplo, o princípio do termostato. Então, imagine que aqui a gente tem um material de latão acoplado com material de aço, certo? Numa certa temperatura, eles estão aqui. Se você aumenta a temperatura, o latão vai dilatar mais do que o aço, fazendo com que essa estrutura entorte. Por exemplo, desfazendo a conexão elétrica. Então, imagine aí, você tem um ferro elétrico na tomada. Você está aquecendo ali, você colocou, sei lá, você calibrou para ser algodão. É uma hipótese. Então, o que você está fazendo ali? Você está dizendo em que temperatura você quer operar. Com isso, o ferro vai aquecendo, 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 até o momento em que chegou ali na temperatura que você colocou, na verdade, você virou ali para o algodão. Então, ali já está pré-definido até que temperatura que aquele ferro vai aquecer. Quando ele chegar naquela temperatura, na verdade, ele vai dilatando. Então, tem dois materiais ali em contato, como o latão e aço, por exemplo, e eles vão dilatando, 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 até um ponto em que uma conexão elétrica é desfeita porque ele se encurvou muito. Então, quando chega a determinada temperatura, vai sofrer essa dilatação, eles vão encurvar, por exemplo, e vão desfazer uma conexão elétrica. Ou seja, embora o ferro continue na tomada, você não vai mais aquecer, embora continue na tomada, você não vai mais aquecer o ferro. Ele vai ficar naquela temperatura, a conexão elétrica é desfeita. E aí você vai usar o ferro naquela temperatura que você programou, sei lá, para o algodão, até o momento que o ferro vai esfriar novamente, porque ele está em contato com o ar, ele está em contato com a própria roupa que você está passando. Isso faz com que a temperatura ali daquela chapa metálica, né, do ferro, ela vá diminuindo a temperatura, diminuindo, diminuindo, até o ponto em que a conexão elétrica, ou seja, isso aqui volta ao normal e a conexão elétrica é refeita e o ferro volta a aquecer. Então, é uma forma de controle de temperatura. O termostato, no caso, é um modo que você utiliza para fazer controle de temperatura, fazendo e desfazendo conexões elétricas, aí controlado aí pela dilatação térmica. O mesmo acontece com alguns freezers, por exemplo. Então, os que não são mais modernos, digamos assim, você consegue com que a temperatura vá baixando, baixando, baixando. Você vai usando um motor ali para retirar calor, na verdade, né, do ambiente ali, que é o freezer. E aí você vai resfriando a temperatura dos alimentos até um limite que você controla. Então, você tem que ter algum tipo de termostato, algum controle ali de temperatura, e funciona da mesma jeito que o termostato. Quando chega em certo ponto, a conexão elétrica é desfeita, o motor automaticamente não, né? Essa conexão é desfeita, o motor elétrico para de funcionar, para de retirar calor do freezer e jogar o calor para fora do ambiente. Aí, o que acontece? A temperatura volta a aumentar dentro do freezer, a conexão elétrica é refeita e o motor elétrico volta a operar. Então, são exemplos aí de aplicações tecnológicas, né, do princípio aí da dilatação térmica. Lembrando que a gente tem dilatação térmica não só em uma dimensão, como a gente está estudando aqui, o ΔL, né, que seria um comprimento, mas a gente pode ter também em duas dimensões, que é uma dilatação superficial, ou em 3 dimensões. Antes de eu falar sobre a fórmula para 3 dimensões, a gente tem aqui alguns exemplos de coeficiente de dilatação. Então, veja, o latão, por exemplo, é 19 vezes 10 a menos 6 por grau Celsius. É a unidade aqui do coeficiente de dilatação. Veja o aço, 11. Então, como o latão tem um coeficiente maior do que o aço, significa que, para a mesma variação de temperatura, o latão dilata mais do que o aço. Ok? É assim que a gente lê aí esses valores do coeficiente de dilatação.
Bom, a gente tem também variação volumétrica e superficial. No caso da volumétrica, você tem que o ΔV, a variação de volume, é igual ao volume inicial, vezes um coeficiente de dilatação volumétrica, que nesse caso é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes a variação de temperatura. E com isso a gente pode calcular também o efeito da dilatação térmica em objetos aí tridimensionais. Então, não é só em uma dimensão. Você tem, dependendo do objeto, a dilatação ela sempre é volumétrica, sempre, mesmo em uma barra. Só que numa barra, a dilatação em uma dimensão, a dilatação linear, ela é mais expressiva. Por isso, a gente pode levar em conta muito mais no estudo aí, a dilatação linear no caso de uma barra, embora na natureza toda a dilatação vai ser volumétrica, seja volumétrica. Mas numa barra é mais expressiva a dilatação linear. Por isso a gente estuda aí, em especial, a dilatação linear. Mas lembrando que a gente pode estudar tanto a linear quanto a superficial, que seria a mesma expressão, só que aqui seriam 2α, quanto a volumétrica, que é essa aqui em 3 dimensões. Então, tanto a comprimento, largura e altura, ambos dilatam. Ok? Uma curiosidade é que a água ela tem uma dilatação anômala. Então, por exemplo, os materiais, de um modo geral, quando você aquece, eles dilatam, quando você resfria, eles contraem. Normalmente funciona dessa forma. Mas a água, há um regime de temperatura muito específico, quando você começa a resfriar a água, ela deve o quê? Diminuir o seu comprimento. Entretanto, quando você resfria, ela começa a chegar no 4 graus, de 4 para baixo, ao invés de diminuir, ela dilata. Então, diferente dos outros materiais, quando você começa a resfriar a água próximo de 4 graus, ela dilata e você continua resfriando, ela chega no ponto aí de congelamento. O gelo vai ter um volume, ele vai ter um volume maior, significa que ele vai ter uma densidade menor e o que é menos denso sobe. Então, você está aqui resfriando um lago, vai resfriando, resfriando, chegou em 4 graus, a parte que está mais em contato com o ar aqui, né, que está perdendo calor, ela deveria ficar mais densa, mas ela fica menos densa, porque o gelo expande ao invés de contrair quando a gente está reduzindo a temperatura. Então, ele vai congelar na superfície. Então, a superfície do lago vai congelar, e como o gelo é menos denso, fica de fato na superfície. E o gelo é um mau condutor térmico. Significa que ele congela a superfície do lago e atrapalha, digamos assim, né, dificulta a troca de calor do lago com o ambiente, de modo que o lago reduz a sua perda de calor para o ambiente. Então, mesmo que você tenha inverno aí muito rigoroso, os lagos eles vão congelar na superfície e a parte de baixo do lago não vai necessariamente congelar. Por quê? Porque o gelo é um mau condutor. A água está resfriando, ela deveria descer, ela deveria ficar mais densa e o mais frio, digamos assim, né, que está uma temperatura mais baixa, deveria ficar menos denso e descer. Deveria ficar mais denso e descer, mas no caso da água não. Ela fica menos densa e congela na superfície. Então, congela a superfície, mantendo a vida mesmo em épocas aí de baixa temperatura. Então, nas eras do gelo que o planeta já passou, congela-se os lagos, mas mantém-se a vida aquática abaixo do gelo. Então, a gente consegue manter a vida porque o lago continua líquido, não fica totalmente congelado. E daí também o perigo, né, de você andar num lago congelado, porque, na verdade, está congelada a superfície. E aí você pode, por exemplo, cair, o gelo pode não estar com a camada grossa o suficiente, você pode cair, de fato quebrar o gelo, e ele vai congelar muito rápido, né, devido à temperatura do ambiente, você ficar, por exemplo, preso, ou acontecer alguma coisa pior. Então é muito arriscado caminhar ou tentar fazer algum tipo de atividade sobre uma camada de gelo, sobre um lago congelado. A gente vê muito isso em filme, por exemplo, o perigo que é você andar sobre um lago congelado. Bom, então é isso. Essa é uma curiosidade interessante. A água, diferente dos outros materiais, ela congela e ela aumenta o volume ao invés de diminuir o volume, como a gente esperaria, né, quando você está baixando a temperatura. Então, essa é uma característica da água. Ok? Então, pessoal, era isso que eu queria apresentar para vocês, um pouco sobre as escalas de temperatura e a dilatação térmica nessa aula. Então, até a próxima videoaula.